Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade aí à nossa análise técnica, ok? Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de tendência que nós temos e como identificá-las dentro do gráfico do mercado financeiro, ok? Estou no ativo aqui, ó, AudiCAD, eu vou colocar no EURUSD porque ele é o mais volátil, tá? Inclusive, é um dos pares de moeda que mais tem movimentação, tá? E não se preocupe se você não está familiarizado com essa plataforma que eu estou utilizando, tá? Essa plataforma aqui eu utilizo para poder fazer as minhas análises técnicas, ok? Essa plataforma aqui, ela é muito utilizada, que é o TradingView, tá? Você pode também acessar ela aí pelo Google, basta acessar o Google e escrever TradingView do jeitinho que está aqui em cima, ó, TradingView, que você também vai conseguir acessar ela aí, tá? Exatamente a mesma coisa que é Option, porém aqui você não vai fazer operações, simplesmente você vai utilizar para análise e aí as suas operações que você vai fazer, você faz lá na IK Option, ok? Então vamos lá. Primeira tendência que nós vamos explicar para vocês é que o mercado ele anda conforme está acontecendo a coleta de dados de um determinado ativo. E nessa coleta de dados, ele vem com uma tendência. E são 3 tipos de tendência que movem o mercado, tá? A tendência nada mais é do que o movimento do mercado. E esses movimentos são o movimento de alta, tá? Quando o ativo está crescendo, o movimento de baixa, quando o ativo está descendo, e o movimento lateralizado, quando o movimento anda de lado, ok? Então, esses 3 tipos de movimento é o movimento que você mais vai ver no mercado financeiro, tá? Sem esses movimentos não existiria mercado financeiro, porque você precisa entender o que está acontecendo. Então, ele coleta dados e vai, a partir da coleta de dados, criar o seu movimento. Então, por exemplo, como que você vai identificar isso, tá? Aqui nós temos, tá? A partir desse momento aqui, ó, vou pegar aqui qualquer uma coisa aqui para a gente poder utilizar para ficar mais fácil para vocês poderem entender o que eu quero passar para você, tá? Então, vou encontrar aqui. Fechou. Vou pegar um Eclipse que é mais top para poder fazer isso, ó. Então, vamos supor aí que você esteja operando e veja isso aqui, tá? O que está acontecendo aqui é uma tendência de alta. Como que eu sei que eu estou com uma tendência de alta, tá? Dentro de uma tendência como essa, você pode observar que o preço está subindo, tá? Ele começou aqui num ponto, ó, vou até aumentar mais aqui a nossa Eclipse, ó, isso. Você pode observar que ele começou nesse ponto e começou a evoluir, ok? Ele começou a subir. Então aqui o preço está numa tendência de alta. Ele começou num valor, tá? Então vamos imaginar lá, ele começou aqui abaixo, ó, no valor de 1,17 e está aqui em cima agora a 1,178204, ok? Então ele começou a 17.663, já está a 17.800, ok? Então o preço aqui ele evoluiu, tá? Ele cresceu, está crescendo nesse momento aí. Então como que eu consigo fazer para identificar isso aqui antes que ele comece? Bem simples, tá? Você vai identificar os topos e os fundos, tá? Numa tendência de alta, como você está vendo aqui, o preço ele sempre vai subir. Ou seja, uma tendência de alta, o preço ele tende a subir. E aí o que acontece? Os topos e os fundos que vai vir nele, a topo a gente chama isso aqui, ó, esse aqui é um topo, esse aqui é um fundo. Observa que o mercado ele faz topo e fundos, tá vendo? Ó, observe. Os topos e o fundo de uma tendência de alta sempre são cada vez maiores. Então, quando você estiver verificando o mercado e começar a ver isso aqui, ó, por exemplo, você viu um topo e aí teve um fundo aqui abaixo, tá? Se o próximo topo vir e ser maior do que o topo anterior, observe que os topos eles têm que ser cada vez maiores, tá? E são topos ascendentes, tá? Topos cada vez mais altos, tá? Se você começar a identificar esse padrão aqui, quer dizer que você está numa tendência de alta, ok? E juntamente com uma tendência de alta, onde os topos são cada vez mais altos, os fundos também são cada vez mais altos. Então, observe que aqui ficou um fundo desse topo que se fez, tá? E aqui tem outro fundo desses topos que se fez. E assim sucessivamente. Então, o fundo também é ascendente, ok? Então, topo e fundo ascendente, a gente está numa tendência de alta, ok? E, como regra, toda tendência de alta, as nossas operações têm que ser sempre de compra, tá? Ou call, assim que você preferir, tá? Porque numa tendência de alta a gente não vai contra a tendência e vai vender, a gente simplesmente vai comprar a operação aí, tá? A gente vai fazer uma compra dentro desse ativo aí em um determinado momento, ok? Porque o preço está em ascensão. Em contrapartida, a tendência de baixa, ela é diferente, ela começa a desvalorizar. Então, ó, observa aqui, ó, ela tem uma tendência de baixa, que é praticamente a mesma coisa uma tendência de alta, porém em formato de baixa. Ok, ó, observe aqui que nós temos o mesmo exemplo, tá? Porém, o topo e o fundo são cada vez mais baixos, ok?
Então, numa tendência de baixa, os topos e os fundos são descendentes e não ascendentes, tá? Ó, são descendentes os nossos topos e fundos, ok? Isso indica para mim que minha tendência é de baixa, ou seja, eu só posso fazer operação dentro desse cenário de put, ok? Ou venda, assim que você preferir, tá? Eu não posso fazer operações de compra porque eu estaria indo contra a tendência, tá? Que é de baixa, tá beleza? Então, a tendência de baixa, ela é topos e fundos cada vez mais baixos. Só lembrar dessa regra. Tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos. Tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos. E aí você identifica que você está numa tendência de baixa, tá? E aí, beleza. Então aqui você já entendeu que existe duas tendências. E a tendência lateralizada existe? De fato, existe. Olha só a tendência lateralizada que nós temos neste ponto aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui para ficar bonitinho. Olha só. Isso aqui é uma tendência que nós chamamos de uma tendência lateral, ok? Uma tendência lateral. E para nós identificarmos ela é simples. Os topos e os fundos estão da mesma altura. Então, às vezes, ó, tem esse fundo aqui, tá vendo? Eu vou circular para vocês para ficar mais prático aí o entendimento, ó. Temos esse fundo aqui. E aí, ó, o fundo ele não passa disso, ó. Ele não fica cada vez mais baixo, ele fica simplesmente quase na mesma região, ó. Observa, ó, temos aqui, ó. E aqui temos o topo, ó. Tem um topo aqui. Tem esse topo aqui que eu não peguei, ó. Mas tem esse topo aqui, tem um topo aqui. Praticamente na mesma região. Não é um mais alto que o outro ou um menor que o outro, é sempre da mesma região. Então, ó, o preço ele fica dentro disso. Ele não sai disso, ok? Então, isso aqui é uma zona lateralizada. É uma zona que nós chamamos de zona lateral, movimento lateral, ok? E aqui já começou a ser uma tendência de alta, mas aqui dentro está vindo lateral. Então, movimento lateral é quando o preço ele anda de lado. Então, você vai ver no mercado, ó, que sempre vai ter esses três tipos de tendência. Tendência de alta, ó, a tendência lateral aqui. Aí vem a tendência de baixa. Ó, observa a tendência de alta, enorme, ok? Tendência de baixa. Tendência de alta. Tentou lateralizar um pouco. Chamamos isso também de zona de consolidação, tá? Consolidação, ok? A tendência de baixa. E assim vai. O mercado sempre rege por movimentos, ok? Eu vou até baixar um pouco para ficar melhor. Sempre rege por movimentos. Observe agora como ficou mais fácil para você identificar o mercado. Ó, tendência de alta, desde aqui até lá, tendência de baixa, ok? Se eu dar um zoom, existe várias tendências dentro de outra tendência, tá? Então isso é possível. Dentro de uma tendência de alta pode existir milhares de tendências de baixa. Então observe só isso aqui, ó. Isso daqui, meus amigos, é uma tendência de alta. Não é uma tendência de alta? Só que se eu dar um zoom, dentro dela eu vou ter várias tendências de baixa, ó. Ó, tendência de baixa. E tá subindo, 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 subindo. Ó, tendência de baixa. Então, existe várias tendências de baixa dentro de uma tendência de alta. Ok, assim sucessivamente. Uma tendência de baixa, existe várias tendências de alta. Ó, tendência de baixa. Só que se eu dar um zoom, ó, tendência de alta. Então, sempre fica atento por tempo que você está operando. Se você está operando 5 minutos, você sempre observa. E nisso, para você poder entender, qual que é a tendência que predominou nessa zona aqui. Aqui tem uma tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta. Qual que é a tendência que está predominando aqui? Obviamente, se você olhar de um zoom, né, um pouco maior, você vai ver que a tendência que está predominando aqui é a tendência de baixa. Ó, a tendência começou lá em cima, tá, o preço está aqui. Então está numa tendência de baixa. Então a tendência mais forte aqui é a tendência de baixa. Porém, dentro dela existe tendências de alta, tá? Por quê? Existe a hierarquia de zonas, tá? Então a hierarquia aqui do movimento é de baixa, tá? Porém, dentro dela existe macro tendências, tá? Tem macro tendências e micro tendências. A macro tendência é a que é a absoluta e a micro tendência é a que está por dentro da macro, ok? Então a micro tendência é dentro de uma macro. Ok? Então, isso que é tendência. Tem a tendência lateralizada, de alta e de baixa. Você sempre vai verificar isso no mercado e as operações são feitas a partir desse movimento. Se você está numa tendência de alta, vamos pegar aqui, ó. Se você está numa tendência de alta, as operações é de compra. Se está numa tendência de baixa, as operações é de venda. Se você está no mercado lateral, você tem duas possibilidades: compra e venda. Compra e venda. Por quê? Está lateral, ok? Então, você vai ter pontos de compra e pontos de venda. Beleza? E você vai aprender isso dentro da aula de suporte e resistência que nós vamos passar ainda dentro desse módulo, ok? Mas aqui nessa aula, em tendências de alta e tendência de baixa, como nós podemos efetuar operações a partir disso, tá? É bem simples, eu vou dar uma explicação bem fácil para vocês, porque fique claro aqui, ó. Então imagine comigo, ó, estou numa tendência de alta, beleza, ó. Tendência de alta, e toda tendência de alta eu vou fazer o quê? Compra. Vou colocar um C de compra aqui, tá? Dentro de uma tendência de alta, o que eu preciso fazer? Para me identificar se ela é uma tendência de alta ou não, eu vejo os topos, ó. Ó, os topos estão cada vez mais altos? Estão. E os fundos? Também. Então, o que eu faço? Traço uma linha circulando aí os fundos numa tendência de alta, tá? Então, você vai esperar, ó. Aqui, vou ter que desenhar um pouco mais bonito, tá? Então, ó.
Tocou aqui para antes de subir, tá? E aqui, tocou aqui também, vamos supor, tá? Tracei a minha linha. E aqui, ó, topo, 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 tá? Aqui tem fundo, 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 tá? Para você poder fazer operações aqui, se você faz operações de compra dentro de uma tendência de alta, você precisa esperar que ele recupere, tá, o seu movimento para você poder fazer a operação. Então, ó, o primeiro toque relou, o segundo toque. Eu vou lá e traço essa linha. Antes mesmo de saber se isso vai existir ou não, você vai traçar essa linha, tá? E aí, quando vir trocar uma terceira vez, você faz a sua compra. E aí você vai fazer o quê? Uma operação de compra e vai obter êxito na terceira entrada do toque de um movimento de alta, ok? Isso aqui, essa linha que eu tracei, se chama LTA, tá? É uma linha que serve para usar dentro de uma tendência de alta. Linha de tendência de alta, ok? Então, é praticamente isso. E o que é linha de tendência de baixa? É uma LTB, onde o preço está em queda, tá? Vou tentar desenhar mais ou menos aqui. Eu não sou um bom desenhista, beleza? Mas, ó, o preço em baixa significa que é topo cada vez mais baixo e fundo cada vez mais baixo. Porém, ao invés de eu esperar o fundo bater embaixo, eu vou esperar o topo bater em cima, porque se é uma tendência de baixa, ele tende a descer. Então, em tendência de baixa, a operação sempre é de venda. Então, eu vou fazer operações de venda toda vez a partir do terceiro toque. Ó. O primeiro toque é o início de uma tendência, o segundo toque é a confirmação e a terceira é a entrada. Então, ó, terceira entrada, quarta entrada, quinta entrada. Aqui você tinha ganhado 3 operações, tá? Desculpa, ó, 3 operações entrando numa LTB. Linha de tendência de baixa, ok? Então, esses são o tipo de operações que você pode estar utilizando a favor dessa tendência, tá? Já na aula de suporte e resistência, você vai entender como que você pode usar essas duas operações dentro do suporte e resistência, tá? Então, espero que tenha ficado claro para você a questão das tendências, as tendências que existem no mercado, ok? Foi uma aula rápida, tá? Foi uma aula onde eu dei uma pincelada por cima para não ficar enchendo linguiça para vocês e onde vocês vão entender como que funciona as tendências, tá? Caso venha a necessidade de uma explicação maior, detalhes por detalhes sobre isso, e aí será um prazer fazer para vocês, beleza? Mas pode solicitar para o suporte que nós iremos realizar para vocês essa aula com mais detalhes, tá? Mas só com isso que eu te passei aqui, você já começa a lucrar no mercado com as suas próprias pernas, tá? Você já começa a operar e ter resultados, beleza? Porque, ó, não tem dificuldade, ó. Eu vou entender aqui que uma tendência de alta, ó, tendência de alta. Vem aqui, pega uma linha do gráfico, que é essa linha aqui, que é o que eu utilizo dentro de uma análise técnica, uma linha de tendência, beleza? Todos os gráficos tem, todos os mercados tem, então opções binárias também tem uma linha dessa. E vem aqui, ó, vou traçar. Olha só, toda vez que o preço bateu nessa linha, ó, primeira vez era o início, confirmação, e aí vem a entrada, ó, entrada aqui. Lógico que aqui não tá uma tendência muito perfeitinha, tá, ó, mas, ó, primeiro, segundo toque, no terceiro eu entro, ó. Olha só, vitória, uma vitória. Ó, tendência de baixa, deixa eu ver se eu acho uma tendência de baixa aqui, para poder fazer uma LTB. Vamos ver se a gente encontra. Tá? Ó. Aqui é uma tendência de baixa também, tá? Não muito perfeita, mas é, ó. Ó, tendência de baixa. Beleza? Aqui é uma tendência de baixa. Então, ó, observe, a primeira entrada, a primeira é o início da tendência, a segunda confirmação é a terceira entrada. Observe, ó. Aqui, ó, quando bateu a primeira, a gente já ficou esperto. Quando surgiu um topo lá embaixo, que é inferior a esse topo, a gente sabe, opa, tá começando uma tendência de baixa. Então, ó, segunda confirmação. Na terceira vez que ela relou nessa linha, eu fiz uma venda, ó, e obtive êxito, ó. Ó, observe que quando ela chegou, ela relou. Quando ela rela, você vende, ok? Ó, se você vendeu para a mesma vela, você ganhou a operação. E se vendeu para a segunda, você também ganhou, porque ela fechou aqui embaixo, ó. Então, ó, você ganhou a operação. Excessivamente, quando ela chegou próximo aqui também, ela também desceu. Então, seria 12 operações aqui de vitória em tendência de baixa, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula e bora para a próxima.